Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Hoje a partir de Castelo Branco. Recordamos duas descobertas do final do ano passado que prometem lançar novos mistérios para os próximos anos e falamos de observações cuidadosas de objetos e estruturas mais curiosas da nossa galáxia. É verdade, são duas notícias extraordinárias que nos chegam ainda do fim do ano que passou, que findou, mas que são realmente excitantes e que começamos com, olha, vagabundos, ou nómadas, ou planetas livres. São tudo sinónimos para explicar aquilo que de facto eles verdadeiramente são. São planetas que não orbitam uma estrela, orbitam o espaço entre as estrelas, vagueiam pelo cosmos. Nós não conhecemos propriamente muitos destes mundos, mas a estimativa que os astrónomos têm é que poderão ser milhares de milhões só na nossa Via Láctea. E agora, de uma assentada só, descobriram pelo menos mais de 70 destes planetas vagabundos, entre 70 a 170. E para isto, olha, foram precisas investigações que duraram cerca de 20 anos e feito pelos melhores telescópios do Observatório Europeu do Sul e também pelo telescópio espacial Gaia. Porque é que nós não temos uma ideia muito precisa da quantidade destes planetas vagabundos que foram agora anunciados? Olha, por uma razão simples. É que estes planetas são frios e, portanto, são também pouco brilhantes. Mas foi à custa desse brilho residual que foram descobertos. O brilho está intimamente relacionado com a sua própria idade. Ou seja, os planetas, todos eles nascem quentes e depois vão arrefecendo ao longo do tempo. Estes planetas, mesmo depois de milhões de anos após a sua formação, eles ainda conservam um calor residual. Mas, quanto mais velhos forem, quer dizer que mais tempo estiveram a arrefecer. E, portanto, foi à custa desta relação e deste brilho muito ténue que indica uma temperatura muito baixa, que então eles foram encontrados. Ora, e por que razão é que é tão interessante e importante perceber por onde é que andam e quem são estes planetas vagabundos? Olha, porque nós ainda hoje não temos uma noção muito precisa sobre como é que eles acabaram por vaguear, por andar pelo cosmos. Uma das teorias diz que eles se calhar até nasceram de uma maneira muito parecida com as próprias estrelas, com o colapso de grandes nuvens de gás e de poeira, mas não tiveram massa suficiente para se tornar uma estrela e também pela sua própria massa. Estamos a falar de corpos com uma massa inferior a 13 vezes a massa de Júpiter. Pela massa que têm, também não podem ser consideradas anãs castanhas. Anãs castanhas é ali uma classe de corpos que estão entre planetas e estrelas. E, portanto, só podem mesmo ser, então, estes planetas errantes e vagabundos. A outra teoria diz que, olha, provavelmente estes planetas sofreram uma espécie de bilhar planetário dentro dos próprios sistemas planetários. Ou seja, houve ali uma combinação de jogos gravitacionais que poderá ter empurrado, pontapeado autenticamente estes planetas para fora dos seus sistemas planetários. E, portanto, estima-se que, de facto, possam existir milhares de milhões destes corpos pela nossa Via Láctea. E estes até foram encontrados relativamente próximos de nós, relativamente próximos até de uma grande maternidade de estrelas. Portanto, é um resultado extraordinário. Repito, foram 20 anos de observações que nos levaram a esta identificação. Mas trazemos também notícias de fósseis. E aqui voltamos também ao telescópio espacial Gaia, o fabuloso telescópio espacial Gaia, que andou a mapear o chamado disco externo da nossa Via Láctea e encontrou provas, imagine-se, de braços espirais fósseis. Como é que eles apareceram, estes braços espirais, na nossa Via Láctea? Bom, tudo indica que estamos perante a prova de que a nossa galáxia é aquilo que nós já conhecemos há algum tempo, muito ativa no que foi a sua interação no passado, quiçá também atualmente, com as suas chamadas galáxias satélites anãs. E, portanto, o que dizem estes investigadores que agora anunciaram estes braços fósseis é que, provavelmente, de acordo com esta animação que nós estamos a ver, provavelmente nós tivemos uma galáxia que até pode ter sido a galáxia com este nome curiosíssimo de Gaia Salsicha,
que terá interagido com a nossa Via Láctea e que, portanto, terá perturbado algumas das estruturas da Via Láctea e formado estruturas filamentosas, grandes autoestradas, digamos assim, de gás, de poeira, eventualmente até de alguma formação estelar, e que, portanto, aquilo que o Gaia agora descobriu foi precisamente uma dessas perturbações gravitacionais causadas, então, por estas nossas galáxias satélites. Nós sabemos que, presentemente, a nossa galáxia está a ser afetada gravitacionalmente por uma outra galáxia anã, a de Sagitário. E, portanto, estas estruturas podem ser frequentes na nossa própria Via Láctea. E como já é tradição, Miguel, na primeira edição do ano apresentamos missões espaciais e da indústria espacial projetadas para este ano, que ainda agora começou. É verdade, vamos fazer aqui um pequeno exercício de futurologia. São missões, são telescópios que estão a ser apontados para 2022. Não quer dizer que tudo se concretize, é bom referir isto, mas vamos começar pela aquela que pode ser a grande história, uma das grandes histórias deste ano, e que é precisamente o programa Artemis, aquele programa que a NASA desenhou para fazer regressar a humanidade à Lua, astronautas americanos, nomeadamente a primeira astronauta, e a Artemis e o teste do seu grande, poderoso foguetão, o Space Launch System, e também da sua cápsula tripulada, Orion, está projetada para ocorrer em março ou abril deste ano. Se isto se concretizar e este lançador, este foguetão e esta cápsula vão andar à volta da Lua, fazer várias voltas à Lua e depois vão regressar à Terra, se isto concretizar, então esta própria missão, esta primeira missão experimental, vai levar também uma armada, uma autêntica armada dos chamados CubeSats, ou seja, pequeníssimos satélites em forma de cubo e que alguns são da NASA, outros são da Agência Espacial japonesa e que vão tentar detectar hidrogênio, gelo, elementos voláteis, precisamente na superfície da Lua. Mas lá está, só teremos estes CubeSats se porventura a Artemis se concretizar então naqueles meses que referi, março ou abril de 2022. Mas a Lua vai continuar a estar na moda, digamos assim, neste ano, porque espera-se com grande expectativa que a Rússia possa também regressar à Lua. Tem prevista uma missão que já deveria ter arrancado no ano passado, mas que está a ser apontada para agora, que é a Luna 25, para julho. E é ambiciosa. Pensa-se que pode tentar retirar amostras da Lua e fazê-las devolver à Terra. Quem também tem encontro marcado para a Lua no próximo ano é a Agência Espacial Indiana, que já tentou fazer isso em 2019, mas fracassou, mas que agora tem novamente uma missão preparada para chegar à Lua, para levar o rover Vikram e que vai também tentar estudar o polo lunar. Os privados também apostam para este ano, para chegarem à Lua, nomeadamente a Astrobotic, com o seu lander Peregrine, aliás. E, lá está, é mais uma missão que já estava planeada para o ano passado, que passou para este ano e que será a primeira missão privada a chegar à Lua. Leva a instrumentação da NASA, leva cerca de 14 instrumentos da NASA e 6 rovers que pertencem a empresas privadas e também a universidades e que também se vão dedicar a estudar a Lua. O Japão também quer ir à Lua, tem a sua missão SLIM marcada para uma cratera, aliás, para um tubo de lava perto do equador da Lua, Marius Hills, aliás, e, portanto, esperemos que o Japão também lá chegue. E a Coreia do Sul também irá lançar, tudo indica, este ano, a sua primeira missão à Lua, em agosto, a Pathfinder Lunar Orbiter, e que vai tentar estudar a composição mineral da Lua e depósitos vulcânicos. Passamos da Lua para Marte, porque está também agendada para este ano a missão que deveria ter partido em 2020, mas que foi atrasada precisamente para este ano, a primeira missão em conjunto da Agência Espacial Europeia, mas também da Agência Espacial Russa, que leva o rover Rosalind Franklin precisamente a Marte e que tem como ponto alto uma perfuradora que vai tentar chegar a cerca de 2 metros de profundidade da superfície marciana. Porquê chegar a essa profundidade? Porque a haver algum registro de vida em Marte, ela muito provavelmente estará por baixo da superfície de Marte, protegida da radiação
que a atmosfera de Marte, praticamente inexistente, não consegue proteger e, portanto, eventualmente estará por baixo. E esta missão vai tentar perceber se, de facto, houve ou não vida em Marte. De Marte para o reino de Júpiter, porque este é o ano também que marca o lançamento da primeira missão da Agência Espacial Europeia, precisamente até ao reino de Júpiter, a chamada Jupiter Icy Moons Explorer, que em maio deste ano vai tentar passar cerca de 30 vezes pelas luas geladas de Júpiter, nomeadamente Europa, Ganimedes e Calisto, onde se pensa que existem poderosos, profundos oceanos de água líquida salgada por baixo destas superfícies destas luas. E, portanto, obviamente que a astrobiologia aqui também está muito interessada nesta missão. Missões a asteroides. Vamos ter o lançamento da missão Psyche, da NASA, em agosto, que vai tentar conhecer este asteroide que nós estamos a ver nesta animação, o asteroide Psyche, que é um asteroide, tudo indica que pode ser metálico. Este asteroide pode ser aquilo que deu origem ao núcleo dos planetas como nós os conhecemos. Para termos uma pequena ideia, há um estudo que diz que este asteroide é riquíssimo em minerais que são raros aqui na Terra, pode ter um valor até de 10 mil quadrilhões de dólares. Portanto, temos a Psyche, temos a missão Janus, que vai à boleia da Psyche, que também vai estudar asteroides, e temos a missão DART, que vai tentar implodir, digamos assim, alterar a órbita da Lua de um asteroide, isso lá para outubro. E, muito rapidamente, temos a primeira luz do Observatório Vera Rubin, que vai tentar descobrir muito mais sobre o mistério da energia escura e da matéria escura do universo. E depois, ao nível da grande indústria aeronáutica, temos a Starship da SpaceX, vai tentar fazer o seu voo, os motores Vulcan e também a Starliner da Boeing, que vão também tentar voar neste ano. Miguel, foi a última fronteira do primeiro dia do ano. Muito obrigada, um bom ano. Obrigado. E até ao próximo domingo.